Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Henrique Leitão. Irei tratar mais um assunto dentro da teologia bíblica. Hoje irei tratar um assunto bastante polêmico. Já tratei uma vez há algum tempo atrás, alguns meses atrás, e irei tratar sobre esse versículo novamente. Gênesis 6 e versículo 6. Mas antes, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, esse conteúdo. Por quê? Como eu costumo dizer, fazendo isso, você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus, a proclamar a palavra de Deus, compartilhando vídeos que tratam acerca das verdades bíblicas, das verdades referentes às Escrituras Sagradas, onde estamos defendendo a fé e também trazendo estudos fidedignos relacionados à teologia bíblica. Vamos ao vídeo. É um dos versículos mais polêmicos, um dos versículos mais debatidos. E esse versículo, muitas vezes, ele é distorcido. Será que Deus se arrepende? Será que Deus, de fato, se arrependeu de haver criado o homem? Iremos mostrar que não, que Deus não se arrepende. Iremos mostrar, a partir de uma exegese, analisando os originais, que Deus jamais se arrepende, não se arrependeu e jamais se arrependerá. Irei usar essa Bíblia. A Bíblia Stuttgartenser, essa Bíblia será a Bíblia que onde tem os seus originais, a Bíblia no seu original, dentro do hebraico bíblico. E em Gênesis capítulo 6, e versículo de número 6, a Bíblia, na tradução portuguesa, diz: Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Esse é na tradução portuguesa, mas na tradução hebraica, dentro do seu original, conforme escrito. Sabemos que quando uma Bíblia ela é traduzida, ela foge e muito em relação ao seu original. Há palavras que não se encontram, há palavras em uma língua e que em outro idioma não se encontra equivalência. Mas vamos analisar esse texto a partir do original hebraico. Vamos lá. Gênesis 6 e versículo 6, a partir do seu original, diz assim: Vai Nahem Adonai, que assar et ha'adam baaretz, vai teatsef euli bom. O que quer dizer esse versículo, esse texto bíblico, a partir do seu original, levando em consideração que a leitura foi pelo original hebraico? Primeiro vemos a palavra vai Nahem. Vemos aí no início a conjunção vav, junto com o verbo nahan, ou seja, a conjunção i. Aí vem o verbo nahan, vai nahem. O que quer dizer isso? É um verbo cujo seu significado dentro do original hebraico não tem a ver diretamente com arrependimento, dentro do contexto onde se relaciona o texto com Deus, com Adonai, com o eterno Deus de Israel. Então, analisando o que significa de fato esse texto reflete uma ideia de respirar profundamente com um sentimento de tristeza, com um sentimento de pena, com um sentimento de consolação, com um sentimento de lamentação, onde dentro do contexto em questão, sabemos que quando vamos fazer a exegese, analisa-se o contexto anterior, o contexto posterior, o contexto remoto, ou seja, tudo que se fala sobre aquele assunto dentro de outros livros, e o contexto geral da Bíblia Sagrada. E dentro disso, analisando esse versículo, não vou me estender, mas analisando esse versículo dentro dessa perspectiva, concluímos que a tradução mais adequada seria: Deus se entristeceu de haver feito o homem. Ou podemos colocar também: Deus lamentou de haver feito o homem. Essa palavra arrependeu-se, ela não cabe dentro deste contexto. É um erro de tradução. Evangelista Henrique, professor Henrique, então a Bíblia, a tradução está errada. Sim, há um equívoco nessa tradução. Tanto é que na tradução King James, encontramos: Deus se entristeceu de haver feito o homem. A Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, diz: Deus se entristeceu de haver feito o homem.
A Bíblia hebraica diz: Deus lamentou de haver feito o homem, como falei. As traduções, quando se vai traduzir um texto do hebraico ou do grego para o português ou para qualquer outra língua, sempre se perde algo relacionado ao seu original por conta da dificuldade que há em traduzir. Voltando aqui ao texto bíblico, a Bíblia ela foi escrita dentro de um pensamento, de uma perspectiva humana. Vemos também em muitos textos bíblicos a ocorrência de antropopatismo. O que é antropopatismo? É quando se atribui sentimentos humanos a Deus. Por quê? Porque Deus, ele, ao se relacionar com o homem, se atribui esses sentimentos de tristeza e lamentação. Do mesmo jeito, nós encontramos, por exemplo, quando comparando essa palavra, esse verbo, com outros verbos. Por exemplo, Jonas 3, versículo 8, fala que o homem, no caso lá, os homens se arrependeram mediante a pregação de Jonas. Eles se converteram. Qual a palavra aparece ali para aquele arrependimento, onde relata as pessoas se convertendo, se arrependendo? A palavra que aparece ali é a palavra chuve. Significa voltar atrás. Lá em Gênesis 6,6, esse arrependimento significa lamentação e tristeza, consolação, pena e etc. Observa como são contextos diferentes, com significados diferentes. Então, meus amados irmãos e ouvintes, estudiosos, há também aqueles que estudam as Sagradas Escrituras, Deus não se arrepende. Deus jamais se arrependerá. O nosso Deus, ele é um Deus que conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, ele conhece, ele escreve o futuro, o que vai acontecer já está decretado pelos decretos eternos de Deus. Deus não se arrepende. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, parte B, que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus, quando o homem caiu, Deus já providenciou o resgate da humanidade. Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o homem caiu, Deus já havia providenciado a resgatar o homem de volta por intermédio do sangue do Cordeiro de Deus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Deus abençoe. Amém.